a Cristo Senhor, o pão da vida, vinde todos adoremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Solenidade de Corpus Christi. Meu irmão, minha irmã, paroquiano, paroquiana, querido povo de Deus, das comunidades que compõem a nossa paróquia, também de outras comunidades, de outras paróquias que diariamente rezam conosco através desta mensagem. Hoje é um dia muito especial, um dia santo de guarda, solenidade de Corpus Christi, dia de demonstrarmos com toda solenidade, com todo amor, zelo, nossa fé, nossa adesão a Jesus Cristo, presente na Santíssima Eucaristia. Quero meditar nesta manhã com vocês o tema da obediência, a obediência pascal de Cristo. Escreve Santa Catarina de Sena: estive refletindo que Jesus constitui o caminho e a norma que vós, bem como todos os cristãos, deveis observar. Quero que fixeis vosso pensamento nessa verdade. Vede como Jesus é obediente. Ele não foge das dificuldades que o Pai lhe manda como fardo para carregar. Pelo contrário, ele as procura com fervoroso ardor. Foi quanto deu a entender na Quinta-feira Santa ao dizer: com grande desejo eu quis comer esta Páscoa convosco antes de morrer. Ou seja, Jesus desejava comer a Páscoa a fim de cumprir a vontade de Deus Pai por obediência. Ao pressentir que seu tempo de vida se esgotava, ele sabia que chegara o tempo de oferecer ao Pai, em nosso favor, o sacrifício do seu corpo. Alegrava-se, rejubilava-se e dizia: com grande desejo eu desejei. Era a Páscoa em que daria em alimento e sacrificaria o próprio corpo ao Pai por obediência. Jesus já havia celebrado outras Páscoas com seus discípulos, mas uma Páscoa assim nunca. Oh, que caridade bondosa e ardente! É que tu, Jesus, não pensavas no sofrimento e na terrível morte. Se pensasses, não te encaminharias para ela com tanta alegria, nem a chamarias de Páscoa. Pensai, meus filhos, Jesus é uma águia que não olha para o solo, para a materialidade do seu corpo. Ele fixa o olhar no globo solar, que é Deus Pai. Cristo vê realizar-se em si a vontade do Pai, ou seja, a nossa santificação. O pecado do nosso primeiro pai, Adão, impedia essa santificação. Ocorria um mediador em quem se realizasse a vontade de Deus Pai. E Jesus sabia que o Pai o constituira como mediador e lhe dera a humanidade por esposa. Sabia que o Pai queria que ele, por obediência, derramasse seu sangue para nos santificar. Essa é a Páscoa que o Cordeiro Imaculado celebraria. Com imenso amor e desejo, Cristo cumpre a vontade do Pai em nosso favor e obedece. O tema da obediência de Jesus, descrito por Santa Catarina de Sena, chama bastante a nossa atenção para esta questão da obediência, como nós devemos obedecer a Deus e como nós devemos buscar esta obediência
fiel a Deus em toda e qualquer situação da vida, mesmo quando somos desafiados de tantos modos, em tantos aspectos, a, por exemplo, e inclusive fugir. A fuga diante dos desafios, diante dos problemas, diante das realidades da vida, da missão. Assim como Jesus foi fiel ao projeto do Pai, nós também devemos nos esforçarmos por viver fielmente a missão que Deus nos confiou, não obstante as dificuldades, mas enfrentar tudo e todas as situações com muito amor, com muito zelo, com dedicação total. Que o Senhor nos torne e nos faça humildes, obedientes, seus servos. O Evangelho de hoje é João, capítulo 6, versículos de 51 a 58. Naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Meu querido irmão, minha querida irmã, desde sexta-feira passada, nós estamos em nossa paróquia, na sede e nas comunidades urbanas e rurais, celebrando a Semana Eucarística, refletindo, nos preparando, rezando para este grande dia de hoje, a solenidade de Corpus Christi. E nos é proposto para este dia este texto do Santo Evangelho, tão belo, tão profundo. Inicialmente nós percebemos a dificuldade que as pessoas tinham de compreender Jesus dizendo que daria a sua carne e o seu sangue como verdadeira comida e verdadeira bebida. Ele dá a si mesmo, ele se doa de modo total a nós. Depois, nós vemos na segunda parte do texto, Jesus dizendo que se não comerem da carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não terá a vida nele. Ou seja, não haverá em nós a vida eterna, a vida plena, se não nos alimentarmos dele, se não estivermos unidos a ele, se ele não for o nosso alimento. Depois também nós ouvimos Jesus dizer que quem come a sua carne e bebe o seu sangue permanece nele, e ele permanece naquele que se alimenta dele. Ou seja, comermos da sua carne, bebermos do seu sangue, nos torna presentes nele e ele totalmente presente em nós. É o critério para nós estarmos unidos a ele,
comermos da sua carne, bebermos do seu sangue. Depois também Jesus fala e compara exatamente a sua relação do Pai com o Pai, com a nossa relação com Ele, quando Ele diz: como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Que interessante, aquele que tem Jesus como alimento, como sustento, vive por causa dele. Toda vez que comungamos, recebemos o Senhor na Eucaristia, Ele está em nós e nós estamos nele. E nós nos tornamos sacrários dele, e por onde passarmos, nós o levamos. Depois ele diz: este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Esta é a nossa esperança, é a nossa confiança, esta é a nossa recompensa, viver para sempre, porque nos alimentamos de Cristo, porque tornamos Cristo o centro da nossa vida, da nossa missão, nos alimentarmos dele, vivermos com ele, ser amigo dele, ser íntimo dele, alimentando-se e vivendo por ele, para que um dia também nós possamos participar definitivamente da sua glória, vivermos para sempre. Meu irmão, minha irmã, que nosso Senhor nos ajude, que nosso Senhor nos sustente em nossa vida, em nossa missão. Convido a você para logo mais às 18 horas nos encontrarmos para a solene liturgia da missa de Corpus Christi em nossa sede. Que Deus abençoe a todos nós. Façamos deste dia um dia santo, um dia repleto da graça de Deus.